Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Tudo bem com vocês, gente? Que maravilha, né? Que maravilha a gente estar na presença do Senhor. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui com você nesse dia, exatamente, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você, que nos acompanha durante todos os dias aqui no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, pastor, eu estou pela primeira vez. Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vinda. Você está aqui exatamente na hora certa e no momento certo. Deus vai falar com você. Aos novos inscritos do canal, que Deus te abençoe. Continua com a gente também, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Gente, estamos chegando no terceiro episódio da nossa série Visão Espiritual. E hoje o nosso tema é o seguinte: 5 coisas que impedem a visão espiritual. 5 coisas que impedem a visão espiritual. Ontem eu falei no segundo episódio 5 coisas, certo? Para você ter visão espiritual. Os 5 princípios da visão espiritual. Hoje é 5 coisas que impedem aqueles princípios, hein, da visão espiritual. Pastor, o de ontem, pastor, como é que eu faço? Gente, se você está aqui pela primeira vez, ou se você perdeu o episódio de ontem, é muito simples. Basta você ir na aba playlist. Aí você vê assim que tá os temas de todas as séries. São mais de quase 60 séries já, mas você vai ver a última, que tá bem no começo, visão espiritual. Aí você clica. Quando você clicar, você vai ver todos os vídeos que estão gravados, tá bom? Então você vai ter lá a primeira visão espiritual, né? O tema foi visão espiritual. O segundo foi exatamente isso que eu tô falando, certo? 5 princípios para a visão espiritual, né? E esse que eu tô deixando hoje, as 5 coisas que impedem a visão espiritual. E assim até sexta-feira você vai ter uma lista completa de todos os vídeos, caso você perdeu algum, tá bom? Antes de eu falar hoje sobre as 5 coisas que impedem a visão espiritual, olha, eu quero ler com você a palavra, né? Salmo 56, versículo 3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Glória a Deus, né, gente? Eu gosto muito desse texto. Quem me acompanha sabe que eu sempre cito ele aqui. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, sabe? Porque às vezes bate aquele temor no coração, né? Exatamente. Não é que bate a dúvida, a incredulidade, não é isso, né? É a gente como ser humano, a gente teme sim, às vezes, né? As circunstâncias, as lutas, a adversidade, as coisas que vão acontecendo. E a gente, ser humano, a gente não tem como se livrar dessas coisas, né? Que vem ao nosso coração. Não tem como, gente. A gente é ser humano. E eu gosto desse texto porque fala muito, né? No dia em que eu temer. Talvez você esteja vivendo também uma situação dessa, né? Pastor, estou temendo algumas coisas, mas eu confio no Senhor. E é exatamente isso que você tem que fazer, que é o que diz o texto, ó. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, sabe? Você precisa manter a constância em Deus. Eu não sei o que você está passando, mas se Deus falou para mim falar esse texto hoje, é porque Ele sabe exatamente o que você precisa, sabe? Então confia em Deus, confia em Deus, porque exatamente nesses dias, no dia mau, né? No dia que às vezes a gente teme, é que a nossa visão espiritual ela começa a ficar comprometida. Você sabia disso? Exatamente, né? No momento da adversidade, gente, é o momento mais propício para a nossa visão espiritual ela ser totalmente apagada. Exatamente, totalmente destruída, totalmente inoperante. É por isso que hoje, certo, eu vou trazer para você 5 coisas que impedem a visão espiritual. E se você estiver vivendo esse momento de adversidade, você tem que observar isso aqui. Essas chaves de sabedoria que eu vou deixar para você não perder a visão espiritual, para que os teus olhos espirituais não venham ficar comprometidos diante das adversidades. A primeira chave que eu quero deixar aqui, a primeira coisa que impede a visão espiritual é a incredulidade. Exatamente. Gente, a incredulidade é algo terrível. Porque uma coisa é dúvida, né? Já não é bom, né? Dúvida já não é bom.
duvidar de Deus, duvidar da sua bondade, do seu poder. Duvidar não é legal, não é bom, certo? Pode ler na Bíblia, você vai ver que a dúvida não é algo bom aos olhos do Senhor. Agora, se a dúvida não é bom, a incredulidade é pior ainda. Por quê, pastor? Porque a raiz da incredulidade vem exatamente do deixar de acreditar. É isso que significa. A palavra incredulidade significa isso. Deixar de acreditar, deixar de crer. E é isso que acontece, né? Por isso que isso é um grande inimigo, é um terrível inimigo e impede a visão espiritual ser desenvolvida ou se manter aberta, sabe? A gente vê isso de forma clara, né? Naqueles 10 espias que foram espiar a terra. Gente, a incredulidade tomou conta deles. Toda aquela promessa que Deus tinha feito, aqueles anos todos que eles passaram andando, 40 anos andando no deserto. Olha só, gente, 40 anos andando no deserto. Mas quando olharam a terra, a visão espiritual foi totalmente comprometida. O que foi que eles falaram? Nós não podemos tomar a terra, nós não podemos conquistar essa terra. Os gigantes, os inimigos são mais poderosos do que a gente. Aí pronto, foi embora, certo? Incredulidade. Olha o caso do povo de Israel diante de Golias. 40 dias Golias se apresentando, todo mundo com medo, todo mundo com incredulidade. E a visão espiritual fechada, comprometida, sabe? Então você vai ver em vários e vários textos da Bíblia, gente, a incredulidade assumindo o coração das pessoas, certo? E isso é um problema sério. Isso é um problema sério que nós precisamos combater, todos nós aqui, para que a visão espiritual não seja comprometida. Olha a segunda chave que eu quero deixar, segundo inimigo aqui, segunda coisa que impede a visão espiritual, o medo. O medo. Eu já falei bastante sobre medo aqui em outros devocionais, já fiz até séries sobre o medo, mas é muito bom a gente sempre observar, porque esse aqui é o inimigo que ele faz parte da vida de muitas pessoas. Você vê que o medo impediu Jonas de ir de livre e espontânea vontade, de coração, exatamente, evangelizar, anunciar a palavra do Senhor na cidade de Nínive. Exatamente. O medo, gente, certo? Tem todo o contexto histórico e tal, mas o medo foi que assumiu o comando do coração de Jonas, certo? O medo, ele paralisa. O medo, gente, ele ofusca a visão. Tem um texto que eu gosto de citar sempre, é aquele texto quando Jesus vinha andando por cima das águas. O que foi que os discípulos disseram no meio da tempestade? É um fantasma. Olha, é um fantasma. Gente, eles olharam para Jesus e não reconheceram o Senhor, porque a visão deles estava turva. Exatamente, é isso que acontece. O medo impede a visão espiritual. Como eu acabei de falar, olha os soldados de Israel. Olha a diferença quando Davi chegou e disse: quem é esse circunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que significa a palavra circunciso? Significa aquele que não tem aliança com Deus. Exatamente. Porque Golias não tinha aliança com Deus. Então veja, que quando ele entra no cenário, quando ele entra no ambiente, a visão espiritual de Davi estava completamente aberta. E dos soldados de Israel completamente fechada. Eles estavam vendo pelo ambiente da naturalidade, mas não com a visão espiritual, pelo ambiente do sobrenatural. Por isso que ele falou: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele não estava com medo, porque a sua confiança estava em Deus. Sabe, isso é muito importante. Vença o medo. Não permita que o medo venha assumir o comando da sua vida e da sua história. Terceira chave que eu quero deixar, terceira coisa, terceiro inimigo aqui que impede a visão espiritual de muita gente é o adversário.
Exatamente. Qual é o adversário? Exatamente o nosso inimigo. O diabo é o nosso adversário. É ele. É que eu não gosto de usar muito a palavra diabo. Eu gosto de usar adversário, inimigo, o acusador, né? Eu gosto sempre de usar esses termos, né? Porque eu não gosto mesmo, esse é algo particular meu. Eu gosto mais de usar adversário, inimigo, tentador, acusador, porque é isso que ele é, certo? É ele também que faz de tudo para impedir a visão espiritual. O nosso inimigo, exatamente. O inimigo das nossas almas. Tem esse texto também que fala assim, né? O inimigo das nossas almas. O nosso adversário. Ele faz de tudo para impedir a visão espiritual. Lembra o que foi que ele fez? Com o próprio Jesus, gente. Ele mostrou todos os reinos do mundo. Ele fez as suas propostas para Jesus. Por quê? Porque ele queria impedir que a visão espiritual do reino de Deus se estabelecesse na terra. Olha que coisa terrível. Assim ele luta contra a sua vida, contra a minha vida, contra todos nós que estamos aqui, certo? Ele oferece uma visão natural, passageira, divertida, prazerosa, de forma momentânea, para tirar a herança, os prazeres e as glórias futuras da nossa vida. Olha que coisa terrível, né? Por isso que às vezes, quando você está passando por adversidade, quando você está passando pelo dia mal, não deixa que ele venha na tua mente, no teu coração, certo? E diga para você, tá vendo? Você está servindo ao Senhor e olha a situação que você tá vendo? Tem coisa melhor para você. Aí ele começa, gente. Se tu fizeres isso, vai acontecer isso. Se tu fizeres aquilo, vai acontecer aquilo outro. Gente, o diabo, escuta o que eu estou lhe falando, ele trabalha de forma estratégica, de várias maneiras. Não pensa que o diabo tem só uma forma e uma maneira de agir contra a sua vida. Não. Ele vai de forma sutil, colocando uma raiz de tristeza, de angústia no teu coração, para você olhar para o mundo espiritual de Deus e achar que ele não é o suficiente, e achar que ele de fato não é preciso fazer parte da sua vida. Você não precisa disso. É assim que o inimigo fala. Você não precisa, você pode ter a sua vida, você não precisa de tudo isso, certo? Você poderia estar melhor, você já percebeu que só foi você estar mais perto de Deus, certo? Está indo para uma congregação. Aí, gente, ele começa, ele vai. Ou seja, ele está cegando espiritualmente. Foi assim que ele fez com Jesus. Ainda usando a palavra. Olha só, gente, como ele tem audácia. Não se engane. Todas as vezes que chegar na sua mente, no teu coração, algo que venha para tirar você, aleluia, tirar você da presença de Deus, do reino de Deus, já saiba, essa é a voz do meu adversário. Essa é a voz do meu inimigo. E como é que você tem que fazer? Repreenda. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade. Se você não fala nada, grava isso que eu estou te explicando. O diabo é legalista. Ele fica, ele não sai. E ele continua falando ao coração. Mas quando você repreende em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele vai embora. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está falando com pessoas aqui. Hoje, agora, Deus está falando com pessoas aqui. Você está ouvindo essa voz negativa. Você está ouvindo de forma clara para você fechar os seus olhos para o mundo espiritual de Deus
Deus, e abrir os teus olhos para aquilo que já era trevas, para aquilo que você já participou no mundo da perdição, no mundo das trevas. Mas hoje Ele está dizendo: repreenda em nome do Senhor Jesus. Olha como Deus está falando aqui, gente, hoje. Toma posse em nome do Senhor. A quarta chave que eu quero deixar. A quarta chave, quarto inimigo que impede a visão espiritual. O passado negativo. Exatamente, gente. O passado negativo impede a visão espiritual. Você tem que ter muito cuidado. A Bíblia nos mostra exatamente isso. Quando Ananias, Ananias, aquele que foi orar para dar visão ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele ficou cego, Ele ficou cego por um tempo. E quando ele foi para recobrar, ou seja, ter novamente a sua visão, o que aconteceu? Foi preciso o servo do Senhor, chamado Ananias, orar por ele. Só que o passado negativo de Paulo era terrível, gente. Não era fácil, não. Paulo, ele tinha carta, certo, do Império Romano, dos governadores, para matar os cristãos. Exatamente. Naquele momento que o Senhor fala para Ananias: Ananias, tu vai orar pelo apóstolo Paulo, Vai orar por Paulo, Melhor dizendo. Você vai orar por ele, por Saulo, que vai ser chamado Paulo e tal, tem toda uma história. A questão que eu quero te explicar é o seguinte, é que ele disse: Senhor, o texto é claro, Senhor, mas esse homem, ele tem perseguido o teu povo. Esse homem, ele tem feito mal ao teu povo. Como é que eu vou orar por ele? É ele mesmo, Senhor? Exatamente, gente. Olha que coisa linda, O passado negativo de Paulo estava impedindo a visão espiritual de Ananias estar aberta. Você está entendendo, gente? Deus disse para ele: olha, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Passado negativo, gente, ele impede a visão de muita gente. Tem pessoas que estão aqui, sabe, que a tua visão espiritual está aberta porque você está com os olhos abertos no passado negativo. Você tem que ter cuidado. Não permita que o teu passado venha a ser uma prisão espiritual na tua vida. Não permita que o teu passado negativo venha a assumir o comando da tua história, da tua mente, do teu coração. É assim que estava a mente, o coração de Ananias em relação a Paulo. Porém, Deus disse para ele: olha, Ananias, ore por ele. Pode pôr a mão sobre ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe? Aí a visão de Ananias mudou completamente. Se tem um inimigo que vai lutar contra você, gente, é o passado negativo. Eu vejo tanta gente vivendo no passado negativo. Não consegue prosperar, não consegue avançar, não consegue desenvolver, não consegue progredir por causa do passado negativo. Então, vença esse inimigo olhando para a frente, pensando nas coisas que são do céu, nas coisas que são do alto. Como diz o próprio apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É hora de avançar. É hora de dar um ponto seguido nesse ponto final que o passado negativo quer marcar a tua história. Sabe? Esse ponto tá aí. Coloca mais 2 na frente. Coloca mais e diga: é ponto seguido na minha vida. Eu vou recomeçar de novo.
quinta e a última chave que eu quero deixar, o quinto inimigo que impede a visão espiritual na tua vida. Cuidado com isso aqui. Mas antes disso, eu peço para você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. É muito simples, tem um botão aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Tu clica nele, clica agora aí, né? Clica agora aí no inscreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra todas. Tu clica no sino e clica na palavra todas também para você ser inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, a quinta e a última é o seguinte: cuidado com os acusadores. Exatamente, os acusadores. Gente, os acusadores, eles não perdoam, né? Eles realmente ficam apontando, eles ficam ali acusando, né? E isso é uma obra do adversário. Portanto, vença os acusadores, sabe? Não dê ouvido. Não dê ouvido, porque isso impede a visão espiritual se desenvolver na sua vida. Essas 5 coisas podem te impedir hoje, a situação que você está vivendo, passando, certo? Você desenvolver a tua visão espiritual. Portanto, vença a incredulidade, vença o medo, vença o adversário, o inimigo das nossas almas. Vença o passado negativo, sabe? Dê um ponto seguido nisso e não dê ouvido aos acusadores. Eles não têm intenção nenhuma de ver você de pé. Muito cuidado. Ore comigo agora, porque essa é a porção do dia para a sua vida, tá bom? Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe essa palavra. Envie para o máximo de pessoas, pelo menos 7 pessoas que você ama e que você sabe que ele precisa ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. À tarde eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário para a Oração da Fé com a campanha A Queda do Gigante. Eu vou estar online, ao vivo lá no chat com todos vocês, tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe.